É um erro histórico e, mais importante, um erro estratégico sério chamar o governo Jair Bolsonaro de fascista. Assim como é um erro histórico, estratégico e conceitual do Olavo de Carvalho chamar tudo que é de esquerda de marxismo cultural. O termo correto é outro, é um governo de extrema-direita. Ou até a extrema-direita eu acho que é muito meio forçação de paz. Esse texto aqui é do Pedro Doria, né? Palavras servem para muitos objetivos. Um deles é exprimir emoção, outro é explicar, um terceiro convencer. Quem chama o governo de Jair Bolsonaro de fascista ou de nazista saca do bolso o movimento político que mais desperta repúdio em nossa cultura e o cola no governo. Está desabafando. Mas é uma expressão de ojeriza, de repulsa, de emoção. E agora, principalmente com a ascensão aí, está aumentando a popularidade e a aprovação ao governo, o povo vai começar a achar que isso é bom, que fascismo e nazismo então é bom, já que é assim que a esquerda os chamam, né? E vai tirar a conotação negativa desses termos. Quem já concorda compra o termo sem piscar. Quem discorda o ouve como ofensa grave. Quem tem dúvidas ouve e considera um exagero retórico, coisa da esquerda que perdeu. Ou seja, politicamente chamar de fascista não tem qualquer utilidade que não reunir um só grupo quem já concordava antes da reunir um só grupo quem já concordava antes da eleição. Não traz ninguém novo à borda e pior, até afasta os outros. Como é que você vai convencer uma outra pessoa chamando-a de nazista, mudando-a de lado, e sabemos que hoje a maioria está do lado de Bolsonaro? Isso é burrice. É burrice da esquerda ficar usando esses termos. Passa a quem não é de esquerda, mas tampouco é de extrema-direita, a impressão de que o exagero retórico é equivalente nos dois lados. Acabam se equivalendo, e aí está crescendo hoje muito, e tem vários indivíduos dentro até da própria internet, das redes sociais, dos canais de YouTube, gente crescendo aí como o Maurício Ricardo, dentro de um espectro do meio ali, de uma vertente do meio que não vai para nenhum dos dois extremos. Como estratégia de sedução, um desastre. Nas redes sociais, o principal argumento para quem quer convencer de que fascismo é o termo correto é sacar a definição de fascismo de Humberto Eco. Ao fazer, tiram de contexto o pequeno e belo ensaio que Eco publicou em 1995 na New York Review of Books. Ao invés de ler a versão em quadrinhos ou em tweets, recomendo a todos ler o original. A Record traduziu, chama-se Fascismo Eterno. É um livrinho com menos de 70 páginas. Eco entendia de tudo, mas entendia bem de alguns temas pontuais. Um deles era a comunicação. Seu conceito de urfascismo nasceu de uma tentativa de explicar para o público americano o perigo que existia na extrema-direita nacionalista, supremacista branca, que começava a surgir com força naquele país, naquele contexto. A conferência que apresentou e da qual veio o ensaio ocorreu no rastro de um ataque de terrorismo interno que deixou 168 mortos na cidade de Oklahoma, o pior no território americano até vir o 11 de setembro. E aquilo lá não foi feito por muçulmanos, nem por socialistas, foi feito pelos próprios norte-americanos, por radicais norte-americanos. Eco tinha em mente o movimento proletário que ainda hoje defende a supremacia de uma raça sobre a outra, que deseja criar um país só para brancos que se organiza paramilitarmente. Ele sabia que usar o termo fascismo nos Estados Unidos do governo Clinton ligaria o alerta, porque ninguém chamava americano nenhum de fascista. O termo tinha muito peso histórico e nenhum desgaste na linguagem usada no cotidiano. Desta forma, ao chamar a atenção para as semelhanças entre aquele movimento e o fascismo europeu, ele ajudava a ligar o alerta da sociedade. Os dois melhores argumentos construídos para chamar a atual direita populista e nacionalista de fascista são do professor Jason Stanley, de Princeton, e da ex-secretária de Estado americana Madeleine Albright. Os seus são livros necessários para a compreensão do mundo atual. Os pais de Stalin são sobreviventes do Holocausto e Albright foi exilada de sua Tchecoslováquia natal ainda criança após a invasão nazista. Seu pai era ministro do governo que caiu. O que ambos defendem é ampliar o uso do termo fascismo para além de seu momento histórico. Propõe chamar de fascismo todo populismo nacionalista, antiliberal e autoritário de direita. Em essência, querem chamar a atenção para um ponto. A população jovem pobre de classe média baixa voltou a se encantar com a extrema-direita em várias democracias ocidentais. Foi neste ambiente que nasceu o fascismo original. É, de fato, um encontro de alta combustão. Mas, assim como a Stanley e Albright, há também gente como o historiador português marxista, o Fernando Rosas, e o italiano Luciano Zanni, ambos especialistas em fascismo. E os dois observam o óbvio: a experiência dos anos 30 não é repetível. Aquilo não acontecerá de novo. O fascismo não se repete.
Mas os dois observam também que o desaparecimento do centro político na Europa, nas Américas, abre espaço para este fenômeno que é o fortalecimento de uma extrema-direita populista, que é o que está acontecendo aqui, né? No fim, os quatro concordam no diagnóstico, onde há debate é se a palavra fascista deve ser usada ou não para caracterizar a coisa. Se o objetivo da palavra fascista é ligar o alerta, no Brasil de hoje simplesmente não funciona. Dá aconchego a quem fez campanha, ele não, e não traz ninguém de novo para o seu barco, né? Nenhuma novidade, ninguém novo, nenhuma pessoa nova para suas hostes, né? Isso tem motivo, o termo fascista é ofensa quanto mais da esquerda brasileira há décadas, né? Nos anos 90, até um social-liberal como Fernando Henrique foi chamado de fascista, né? Se tudo é fascismo, então nada é fascismo. Assim como o Olavo, se tudo é comunismo ou marxismo cultural, então nada é marxismo cultural. Quem anda pelas redes e lê o que a militância chama de fascista, no mínimo se surpreende. Paulo Guedes, um ultraliberal sem qualquer sensibilidade social, é chamado de fascista. O fascismo é, na essência, antiliberal, se a gente olhar, né? Intervencionista no Estado, da economia. Dentro do largo espectro do liberalismo, Guedes pode até ser um radical, mas fascista não pode ser, é uma contradição em termos. É o que dá o cacuete de chamar todo mundo do outro lado de fascista. A palavra perde credibilidade, perde sentido, não liga qualquer alerta. Guedes é um ultraliberal, Sérgio Moro representa um conservadorismo típico da classe média urbana brasileira, que tem uma pegada moralista e que muito forte no sul, né, que é punitivista, e já representou um movimento político forte na antiga UDN, historicamente no nosso país, né? Até a ditadura militar, o UDN era o principal partido de direita no nosso país. Moro é um Carlos Lacerda muito piorado, né, com uma retórica horrorosa. Carlos Lacerda era muito bom de retórica, um grande escritor. O Moro é horroroso no português, na ortografia, na gramática, na comunicação. Damares Alves representa um conservadorismo proletário, né, profundamente religioso, mas muito ignorante, que cresce rapidamente nas periferias urbanas brasileiras. São os evangélicos. Eles vieram para ficar e vão crescer. A tendência é só aumentar, cada vez mais. Termos mais evangélicos, provavelmente vai ser em breve, até 2025, 2030, vai ser a maior religião do Brasil, vai superar os católicos. Enquanto o moralismo de Moro se volta para a administração pública, o de Damares se dá no comportamento, na sexualidade, é antimoderna, é reacionária até. Mas esse conservadorismo das periferias tem razão de ser. É uma busca de pais e mães de manter absoluto controle sobre a família num ambiente externo, violento, hostil, que destrói a vida de jovens. Isso é fato, né? Tem razão de ser, né? Não vai aqui uma defesa de Damares ou Moro, mas vai sim o reconhecimento de que representam dois conservadorismos que existem no Brasil e que são plenamente compreensíveis dentro do contexto no qual a gente vive, né? Que fazem parte da sociedade, que nos últimos anos se fortaleceram, principalmente depois da esquerda dar espaço para eles, né, dessacralizando tudo e aí dando oportunidade para a ascensão desses movimentos neopentecostais, e também, né, com a questão dos direitos humanos, defendendo só a questão do Estado não punir, mas não se preocupando com o sofrimento que a violência e a criminalidade causa nas periferias, principalmente, que são onde há as maiores vítimas da violência e da criminalidade, né? Então, não vai ser um reconhecimento de que representam dois que fazem parte da sociedade, que se fortalecem. Essas visões encheram as ruas nos últimos anos, e hábil foi o Jair Bolsonaro que catalisou isso, né, ao atrair estes grupos para a colisão que o levou à presidência. Como Guedes, Damares e Moro, tampouco são fascistas. O Guedes já representa esses liberais de internet, né? Tampouco são fascistas. Eles representam muita gente mesmo. E essa gente, se você quiser mudar a cabeça delas, nós chamamos-las de fascistas ou de nazistas, né? Chamá-los de fascistas é chamar de fascista uma quantidade muito grande de brasileiros. É reforçar a polarização e assim fortalecer ao invés de enfraquecer a extrema-direita no poder. Jair Bolsonaro tampouco é fascista, é um retardado, só um débil mental. Ele representa os porões da ditadura militar, né? E daqueles que foram afetados, né? Aqueles do porões, os porões. A Dilma foi torturada nos porões da ditadura. Ele representa o torturador, mas parece que foi ele que tomou as porradas na cabeça da Dilma. A Dilma ficou lesada, mas ele também ficou lesado, né, depois da ditadura. Mas ele é lesado por natureza. Tentou fazer tentado, né, em quartéis. Ele representa a cabeça de Filinto Miller nos tempos de Vargas, de Sérgio Paranhos Fleury e de Carlos Alberto Brilhante Ustra na ditadura militar.
Ele já estava nos episódios de abuso cometidos e escondidos pela coluna Prestes. Também aconteceu, aí já no contexto do Getúlio Vargas, ou que precedeu o Getúlio Vargas. Né? Ainda antes estava nos Capitães do Mato também, na época da escravidão, no Exército. É uma deteriorização do tenentismo que começa na década de 20, do século XX. Desde a intentona comunista, o Exército Brasileiro é paranoico, acreditando que vai ter um golpe comunista no nosso país, né? Com a possibilidade de uma revolução de extrema esquerda. Para alguns, nas baixas patentes, este nacionalismo anticomunista virou uma obsessão na qual vale tudo e a indisciplina rege. Não é à toa que Bolsonaro foi expulso do Exército. E não é apenas que gente como ele não acredite em democracia. A maioria não compreende, nem sabe o que é democracia. O povo não sabe nem o que é i5. Foi perguntar esses dias para o pessoal achou que era um celular da Samsung. O povo não sabe o que é ser conservador, o que é ser progressista, o que é ser liberal, o que é ser direita, o que é ser esquerda. Uma parte da população brasileira não sabe o que é isso, né? Mas também representa um grupo político que existe há muitas décadas no Brasil. A diferença é que nos regimes autoritários, eles não estavam no comando. Era uma linha auxiliar do poder usada para o trabalho sujo. Clinton Miller foi convidado a se juntar ao integralismo e se recusou. Depois prendeu todos os integralistas com gosto por ordem de Getúlio Vargas. Né? Então mudou de lado. Ninguém nunca chamou Fleury ou Ustra de fascistas, porque não eram. Eram torturadores, eram sádicos, eram bárbaros. Mas fascismo é outra coisa, é muito mais grave. Né? Se o discurso do ex-secretário de Cultura Roberto Alvim representa suas ideias, e ele defende uma política cultural fascista, e não por causa do trecho do Goebbels, mas porque defende que o Estado financie e dite que será a cultura brasileira em moldes rígidos, reacionários, nacionalistas em busca de heróis, usar o aparelho do Estado para doutrinar e impor uma visão de país, isto é fascista. Em seus piores momentos, nem o ministro da Educação, Abraham Weintraub, propôs algo assim para o MEC. Né? Os integralistas que se esgueiram, né, eles são fascistas. Eles sim são fascistas. Eduardo Fauzi, né, por exemplo, que fez o ataque ao Porto dos Fundos. Bolsonaro de extrema-direita porque ataca constantemente a estrutura da democracia. Mas ele não usa de violência para atacar os seus, né? Pelo menos não explicitamente. Se ficar confirmada a sua ligação com as milícias e a continuidade, mesmo depois de estando no poder como presidente, de financiamento ou de apoio, mesmo que velado, a atuação dessas milícias de modo violento, aí sim a gente pode começar a falar num fascismo real. Enquanto isso não acontece, não podemos dizer que é um fascismo. Até porque também o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha atuavam com milícias, né? Porque não tolera qualquer forma de oposição. Porque acha que a esquerda não devia existir. Eles pensam assim. Porque é autoritário, mas ainda não fez nenhum ataque. Pelo contrário, a violência está diminuindo, né? Porque ele e seu grupo põe na esquerda até quem sempre foi de direita. Quem historicamente foi de direita virou esquerdista. O MBL já é a nova esquerda brasileira, segundo o Olavo de Carvalho. Né? O Brasil nunca teve um presidente extremista, ele é o primeiro. É perigoso para a democracia. Isso precisa ser demonstrado. Se o Lula tivesse sido eleito em 89, nós teríamos um extremista. Mas não, ele foi eleito em 2002, depois de virar o Lulinha Paz e Amor. Né? Isso é perigoso para a democracia. Isso precisa ser demonstrado. Quanto mais gente perceber quão nocivo ele é, como divide o país, melhor. Muita gente votou nele, gente que poderia votar em outros candidatos conservadores ou liberais. Gente que pode ter sua visão de país representada no Planalto para metade do país, que viva de isolar e rejeitar milhões de brasileiros. Mas quem chama Bolsonaro de fascista não está apenas aplicando mal o termo, do ponto de vista histórico. Está chamando também estes de fascistas, né? Essas pessoas que não tem nada a ver, que votaram só porque não queriam o PT. Mas chamando essas pessoas, elas vão ficar com um ranço maior ainda da esquerda, e aí que não vão querer diálogo mesmo, vão querer distância. Em suma, estão incentivando o voto em Bolsonaro em 2022 e a perpetuação dele no poder num curto prazo, no curto e médio prazo, né? Então, Pedro Doria é o autor, né, é editor da newsletter Meio, que diariamente e gratuitamente concentra numa leitura de 8 minutos o noticiário mais importante do dia. Então assine lá o canal meio.com.br. Então é isso aí, hasta lá vista, e até a próxima.